Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rendac Componentes. Hoje nós vamos ver na linguagem C as macros variádicas para você ter mais um repertório nos seus códigos em C. Tem muita coisa bacana para vermos. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e já comente aqui qual tópico você quer ver neste tipo de videoaula ou mesmo em outros vídeos aqui do canal. rendaccomponentes.com.br, acesse, faça o seu cadastro, invista em vários produtos e componentes eletrônicos. A Rendac tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí! Na linguagem C nós temos funções variádicas, que são funções que podem receber um número variável de argumentos. Essa é a definição básica de uma função variádica na linguagem C. Um exemplo clássico de função variádica é a printf. A printf, que conhecemos, ela pode receber vários argumentos, porque nós temos, por exemplo, a possibilidade de imprimir algum número com ela. Então nós definimos aí os argumentos basicamente a partir destes percentuais que colocamos aqui. E aí eu consigo ter um número variável de argumentos na minha printf, como você pode ver e como você certamente já utilizou em muitas ocasiões. Hoje eu vou trazer um exemplo para o uso de macros variádicas, que é basicamente uma macro que você define na linguagem C, que pode ter mais argumentos. Como sabemos, eu utilizo define, nossa diretiva, para definir uma macro. Geralmente, por convenção, nós utilizamos letras maiúsculas quando definimos macro. Então, em um microcontrolador, se você tem um LED aí endereçado em algum pino específico, você utiliza desta forma aqui, define, LED, e, por exemplo, bit do registrador onde você quer controlar esse LED. Ou muitos gostam de utilizar também uma constante π desta forma para definir aí as casas decimais 3.14159265358979 por aí vai. Assim são as macros. E nós fazemos uma substituição. Essa diretiva de pré-processamento substitui este bloco, a ocorrência deste bloco aqui, pelo que está à direita ali da minha macro. Então substituirá em cada ponto do meu software onde aparece o π por essa constante. O nosso LED aqui da mesma forma. Então se eu tiver vários pontos do programa onde eu acione um LED e no futuro eu queira mudar este pino, este bit que está controlando o LED, eu só preciso trocar aqui, ao invés de trocar em cada ponto do meu programa. Então essa é uma grande vantagem de uma macro na linguagem C. Tem outras vantagens que eu conversei com riqueza de detalhes no nosso curso definitivo de linguagem C. Você já fez ele? Você é aluno dele? Comente aqui embaixo. Curso amplo, com riqueza de detalhes, toda a linguagem C e muito mais, vamos até o pós-avançado. Então faça ele, eu deixo para você o link aqui na descrição. Como fazer uma macro variádica? Vamos supor que eu tenha um projeto com um microcontrolador que eu queira realizar em vários trechos do meu código, ou mesmo um projeto na linguagem C, vários trechos do meu código, eu queira colocar ali um log de debug. Então verificar o que está ocorrendo naquele ponto específico. Eu quero ver em uma impressão de tela, por exemplo. Então imprima na tela o que está acontecendo nesse trecho. Muitas vezes eu tenho ali um if, um for, que eu quero ver exatamente tudo o que ocorre. Mas quando eu for, de fato, colocar para rodar esse projeto, eu não quero mais que aqueles logs ali de avisos, erros, informações, debugs, apareçam e eu gaste recursos do meu processador, por exemplo. Então eu posso criar uma condição também para esta macro variádica. Vamos ver primeiro como criar. Aqui é muito simples. Vamos chamar de log. E aí esta macro vai ter, por exemplo, uma informação aqui. E eu determino um número variável de argumentos utilizando 3 pontos, tal como são nas funções mesmo em C. E aí essa informação
será exibida a partir de um printf. E aí eu vou utilizar aqui, vou colocar entre colchetes a minha informação. Utilizo aspas assim, e eu utilizo o VARGS assim, com 2 vezes underscore na frente e 2 vezes underscore depois aqui. Aqui estão os meus argumentos que poderão variar. Deixe-me compilar isso. Veja que não temos erros nem warnings aqui. Está tudo certo com o que eu fiz até agora. Eu já posso testar esta macro. Log. Vamos supor que a minha informação seja um erro. Então vou gerar aqui um erro. Error. Vou imprimir para o usuário. E agora viria uma mensagem de erro. Por exemplo, você não tem memória suficiente. Não tem memória suficiente. Então, eu digo isso. Beleza? Então vamos ver se está ocorrendo tudo certo. Ó, ele imprimiu para mim aqui que é um erro entre colchetes e não tem memória suficiente. Mas vamos supor que o não ter memória suficiente, eu tenha condições de indicar quanto de memória ultrapassou o que eu preciso, ou o código de erro. Então aqui nesse caso vamos dizer que utilizo um percentual de /n e eu adiciono argumentos agora quantos forem necessários. Vou colocar aqui um argumento qualquer do tipo inteiro para você ver sendo impresso na tela. Ó, foi impresso o 741 para nós depois da mensagem de erro. E eu posso ter mais argumentos. Vamos supor que eu tenho um segundo argumento aqui, um percentual de, e aí eu vou separando por vírgula e eu vou conseguindo ter argumentos variáveis no meu log. Vamos ver agora esse exemplo. Tá aí, ele imprime os dois para mim. Estão vendo aqui? Bacana demais. Então, nós podemos ter outros logs. Vamos supor que eu estou em um código mais complexo, que tem ifs, tem else ifs, tem switches, por exemplo, e eu queira fazer esse debug. Então, eu vou colocando logs ao longo do meu código. O próximo vai gerar um warning. Eu só vou dizer que foi uma entrada inválida, então só imprimo isso. Próximo, uma informação, information. Eu vou informar ao usuário que a saída é inválida. E aí eu vou indicar qual saída é inválida. Saída 15, algo hipotético aqui. Então, se eu rodar isso, nós devemos ver warning, error, information impressos para nós. Aí, deu certo, só que eu não coloquei a quebra de linha aqui no warning, mas imprimiu tudo. Então é assim que funciona uma macro variádica. Você pode utilizar os 3 pontos e os argumentos que forem ser variáveis na sua execução, você utiliza o VARGS desta forma. Então agora vamos supor que eu espalhei esses logs ao longo do meu código, é um código extenso, cheio de funções, cheio de estruturas da linguagem C, e eu não queira que eles apareçam sempre, eu estou apenas debugando, então eu posso validar isso com diretivas de pré-processamento, e aqui que entra uma sacada interessante das macros. Eu posso utilizar aqui um define debug, então definir um debug aqui, e aí se for definido com a diretiva if def debug, eu executo desta forma aqui. Se não for definido debug, utilizo o else, depois vem o end if, e aí eu utilizo um define, apenas coloco a minha macro assim, desta forma. O que acontece aqui?
O Code Blocks, inclusive, mostra que ele não processa esta linha. Mas se não tivermos a definição de debug, vou mudar aqui para um valor diferente, ele não foi definido, o que eu terei é a outra linha. O else será executado e não teremos essas impressões aqui. Ou se eu comentar aqui essa definição. Então vamos ver se está funcionando. Basta que eu coloque um comentário aqui em debug, esse if-def torna-se falso, será executado o else, e eu tenho apenas esta macro vazia que não vai imprimir nada porque não tem um printf associado, e eu poupo recursos. Olha, só mostra o end of program, que é essa mensagem de encerramento do programa aqui. Do contrário, se eu definir, nós vamos ter a exibição conforme queremos de cada um dos códigos de erro. Aí está. Voltou a mostrar aqui, mas deixa eu corrigir isso para ficar mais bacana. Eu posso ter diversos aqui, como você já deve imaginar. Vamos supor que outras saídas aqui também deram errado. Vamos colocar um float aqui também para você ver que funciona. E exibiu todas as mensagens para nós aqui, perfeitamente. Então agora você sabe como aplicar macros variádicas nos seus códigos em C, que pode ser muito útil. Se você não quer as mensagens de debug, só comente aqui e não teremos as mensagens mais exibidas. Aí, ó. Excelente. Gostou? Já conhecia esse recurso de macros variádicas? Convido você para os nossos cursos de C, C++, C Sharp, também tem Python, muita coisa de programação e microcontroladores. Invista no seu conhecimento. Deixe seus comentários com as sugestões para vídeos futuros também. Isso encerra mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. Maratone o canal, tem amplo conteúdo para você, já são quase 4.000 vídeos aqui. Então aproveite. Um abração para você, bons projetos, estude bastante aí programação e até o próximo vídeo.